Fala, galera! Eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. O nosso tema de hoje é o Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099. Como ela funciona, quais os efeitos jurídicos da sua norma. Fica comigo, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente vai abordar tópicos importantes dessa lei e muita gente não sabe. A maioria não conhece, acha que conhece e não conhece. Então vamos lá. Então lá no artigo 1º, né, fala juizados especiais cíveis e criminais, órgão da justiça ordinária. Justiça ordinária é justiça comum, não é justiça especial. E isso cai na sua prova. Então, criado pela União, no Distrito Federal, no território, para quê? Para conciliação, para processo, para julgamento e para execução. Então, olha que coisa curiosa, né? Conciliação, processo, julgamento, beleza. Só que, no processo comum, quando você tem uma condenação e que essa condenação precisa ser cumprida, é o juiz da vara de execução penal que é o competente. No juizado, não. Eles fazem conciliação e aí a medida despenalizadora não tem processo. Pode ser o processo, eles vão até o julgamento e, se condenado, a execução é cumprida pelo próprio juizado. Vamos adiante. E aí a gente vai até o 60, porque os primeiros artigos ele fala do cível. O criminal começa no 60. Beleza, então, providos de juízes togados ou togados e leigos. Beleza. Juiz togado é um juiz concursado, aquele sujeito que prestou concurso para a magistratura e foi aprovado. O juiz leigo não é juiz de verdade, ele é um conciliador. E tem competência, né, para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Respeitada a regra de conexão e continência. Para a gente abrir um parênteses, conexão e continência é quando você tem a união dos processos em juízo, né? Beleza. E aí ele diz o seguinte, no parágrafo único, na reunião de processo perante a justiça comum, o juízo comum, ou perante o júri, decorrente de aplicação de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Vamos entender? Por exemplo, houve um crime doloso contra a vida, mas nesse mesmo contexto, aquele autor cometeu uma infração de menor potencial ofensivo. O tribunal do júri atrai a competência para si. Mas não quer dizer que o autor do fato não vai ter os benefícios da Lei 9.099. Então, lá no júri, o juiz-presidente vai permitir a conciliação, vai permitir a transação penal, vai permitir a suspensão condicional do processo, que são as 3 formas de medidas despenalizadoras. Vamos adiante. E quais são infrações de menor potencial ofensivo, né? Crimes e contravenções. Lembrando, toda contravenção penal é de menor potencial ofensivo. Não tem nenhuma contravenção penal com pena superior a 2 anos. Beleza. O processo orientar-se-á pelos critérios. Isso você precisa guardar. Quais são os critérios adotados no Juizado Especial Criminal? Oralidade, fala-se mais do que escreve. Simplicidade, é tudo sem muita formalidade. Simples. Informalidade, não tem o rigor das regras do Código de Processo Penal. Economia processual, porque você escreve menos, gasta menos papel, a coisa anda mais rápida. E, por último, a celeridade. Celeridade é o processo andar rápido. E eu falo para vocês, para mim, né, nesse contexto dos critérios, o mais importante é a celeridade. E a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Beleza.
Qual é o juízo competente do juizado especial criminal? É o do local da infração penal. Então, olha só, lá no Código de Processo Penal, qual é a regra do juízo competente? É o local do crime, é o local da infração penal. Aqui também é igual. O 64 tem uma coisa curiosa. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno em qualquer dia da semana, conforme a norma de organização judiciária. Beleza, vou abrir um parêntese. Nós não estamos estudando lei de organização judiciária, ou Código de Organização Judiciária. Estamos estudando Lei 9.099. Então, olha só, para a sua prova de Lei 9.099, eu coloco aqui, imagina um juiz que é solteiro, é solitário, não tem amigos e seja odiado por todos. Aí vem o Natal, vem o Ano Novo, vai passar sozinho? Não. Vai marcar as audiências à noite. 24 de dezembro à noite, 31 de dezembro à noite, para não ficar desacompanhado. Pode? Pode. Ah, mas o Código de Organização Judiciária, mas eu não estou estudando organização judiciária. Estou estudando Lei 9.099. Beleza. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizadas. Sim. Vamos fechar o raciocínio. Parágrafo 1º. Não se pronunciará nenhuma nulidade sem que haja prejuízo. Essa regra também é adotada pelo CPP. O Código de Processo Penal também tem regras assim, dizendo só se declara nulidade se houver prejuízo. Beleza. O parágrafo 3º. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos essenciais. Os atos realizados na Justiça de Instrução e Julgamento, na IJ, poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Fita magnética, gente, a Lei 9.099 é de 1995. Naquela época não tinha essa modernidade que nós temos hoje. Então, é fita magnética ou equivalente hoje com a modernidade muito mais simples. Beleza, 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado. E aí pergunta, como que vai fazer no próprio juizado? Simples, a gente já vai chegar lá. Antes do Ministério Público oferecer a denúncia ou o ofendido oferecer a queixa, as partes vão ter o primeiro momento, que é a conciliação. A gente vai falar daqui a pouco. E aí, na conciliação, se não houver conciliação, pode haver denúncia, pode haver queixa. E aí é que entra, a pessoa já está lá, tem denúncia ou tem queixa. Então, o que vai fazer? O juiz, vai aproveitar que ele já está lá e já vai fazer a citação dele lá mesmo. Beleza? Por isso é no próprio juizado, para assegurar, lembra que eu falei o mais importante é a celeridade? Para ganhar celeridade, para resolver rápido, ao invés do oficial de justiça ter que procurar ele em casa, no trabalho, ele já está ali. Sigamos. E se ele não for encontrado para ser citado, o juiz vai encaminhar os autos para a justiça comum. E aí, olha só, cuidado com o examinador maligno. O examinador é maligno, ele está em casa agora pensando como ele vai te derrubar. Então, olha só, não há citação por edital, nem citação por hora certa no juizado especial. Por quê? Porque tem que ter celeridade. Publicação por edital demora. Citação por hora certa demora. Então, vamos aprender o seguinte, não vamos decorar. Sempre que acontecer qualquer coisa que comprometa a celeridade, o andamento rápido do processo, o juiz vai encaminhar a justiça comum, ou seja, vai para a vara criminal. Lá não tem pressa. Mas lembrando, não vai prejudicar o autor do fato. Todas as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 vão ser aplicadas lá na vara criminal. Beleza. E a intimação? Correspondência com aviso de recebimento. Se for pessoa jurídica ou firma individual,
entrega ao encarregado da recepção, né? Ou sendo necessário pelo oficial de justiça ou qualquer outro meio idôneo. Pelo WhatsApp pode? Pode, desde que o oficial certifique que é aquela pessoa mesmo. Agora, cuidado. Quando se fala em citação, só quem recebe citação é o réu, é o acusado. E ele recebe uma única vez. Uma vez citado validamente, não se fala mais em citação. E a intimação? Qualquer pessoa que vai funcionar no processo. A vítima, testemunha, o réu, depois que ele for citado, ele não é citado de novo. Quando ele tiver que comparecer, ser chamado para comparecer em juízo, vai ser por intimação. E outra pergunta do maligno. Pode o réu ser intimado? Pode. No processo comum, o réu primeiro será citado para responder à acusação, apresentando a defesa por escrito. Porém, depois de citado, todas as convocações para comparecer em juízo serão por intimação. Então, o réu pode ser intimado? Pode, desde que ele já tenha sido citado e a citação tenha sido válida. Vamos seguindo. Do ato da intimação do autor do fato, então é antes da denúncia ou queixa, ou do mandado de citação do acusado, depois de recebida a denúncia ou a queixa, constará a necessidade de comparecimento acompanhado do advogado, e se ele não constituir um advogado, o juiz vai designar um defensor público. Beleza? Agora a gente entra na parte prática. Como que começa a se delinear o processo no Juizado Especial Criminal? Lá na delegacia. Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, que tomar conhecimento, lavrará um termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado o autor do fato e a vítima, providenciando os exames periciais. Beleza. Parágrafo único. Ao autor do fato, que após lavratura do termo circunstanciado, foi imediatamente encaminhado ao juizado, ou assumiu o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Beleza. Vamos lá. Pergunta do maligno. Pode haver prisão em flagrante, infração penal de menor potencial ofensivo? Pode. Vamos entender, para a gente não decorar. Funciona assim. Por exemplo, eu já trabalhei no plantão do Maracanã. Então, por exemplo, jogou Flamengo e Botafogo no Maracanã. Beleza, é uma torcida muito grande. Aí tem lá um juiz do Juizado Especial Criminal, tem o Ministério Público, tem o defensor e tem o delegado com a equipe lá dentro do Maracanã. Beleza, aí o policial me apresenta a ocorrência, eu lavro o termo circunstanciado, pega o sujeito e já entrega para o juiz. Beleza, só que não é a regra. Isso aí é exceção. Normalmente, ele vai para a delegacia, não tem juiz esperando. Então, como ele não vai ser apresentado ao juiz, ele tem que assinar um termo de compromisso que vai comparecer. Se ele não tiver um juiz esperando, de plantão, e ele não assumir o compromisso de comparecer em juízo, prisão em flagrante, só vai sair da delegacia se prestar fiança. Beleza? Vamos lá. Agora, falando da polícia, vamos começar no juízo. O delegado encaminhou lá para o juizado, seja imediatamente, quando tem um juiz de plantão próprio para essa ocorrência, ou seja enviando o expediente, onde vai ser marcada uma audiência preliminar. Essa audiência preliminar é a audiência de conciliação. E aí tem que estar presente o Ministério Público, tem que estar presente o autor do fato, tem que estar presente a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados dos seus advogados. E aí o juiz vai esclarecer que existe a possibilidade da composição dos danos e a proposta de aplicação imediata de pena, eu botei entre aspas, não privativa de liberdade. Por quê? Essa palavra pena, a gente não pode ler como uma pena de um condenado, porque aqui nem processo tem ainda. Então, tem a natureza de uma obrigação. Agora, vamos entender algumas coisas.
Se possível, responsável civil. Mas o que é isso? Simples. Vamos imaginar, por exemplo, o sujeito trabalha num carro da empresa. A empresa presta algum serviço, ele se desloca no carro da empresa. No caminho, ele atropela uma pessoa e fere uma pessoa. Beleza, responsabilidade civil. O que é melhor para o dono da empresa? Fazer um acordo no juizado com a vítima ou esperar um processo de responsabilidade civil que a pena vai ser muito mais pesada? Porque ali ele negocia. Na justiça, quem determina é o juiz. Então, por isso o responsável civil. Agora, uma pergunta. Por que a vítima tem que estar acompanhada do advogado se a vítima não está sendo acusada de nada? Isso é interessante, né? Porque, olha lá, acompanhados por seus advogados. Beleza, por que tem que ter paridade de arma? Ninguém é obrigado a ser jurista. Então, a vítima tem que estar com seu advogado para quê? Para que o advogado oriente o que é bom e o que não é tão bom assim naquela conciliação. O que é coerente e o que não é coerente. Então, os dois estão assistidos pelos seus advogados. O responsável civil eu botei aqui, né? Beleza. Agora vamos ver aqui, ó. A gente vai entender daqui a pouco por que os dois têm que estar com advogado. Vamos chegar lá, não vou atropelar não. A conciliação será conduzida por juiz ou por conciliador. O conciliador, lembra nós falamos? É o juiz leigo. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, de preferência, não é obrigatório que seja bacharel em direito, né? Excluídos os servidores que exercem função na administração da justiça criminal. Então, o serventuário da justiça pode ser um juiz leigo? Pode, desde que ele não trabalhe na justiça criminal. Beleza. Está aqui embaixo essa questão. Pergunta do maligno, né? Pode ser serventuário? Pode. Beleza. 7.4. A composição dos danos civis na conciliação será reduzida a escrito, homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível e terá eficácia de título a ser executado no juízo cível. Agora você vai entender. A conciliação homologada gera sentença irrecorrível, ou seja, não cabe recurso. Por quê? Porque a conciliação é um ato voluntário entre as partes, ou seja, ninguém está obrigado a aceitá-la. E, ademais, os dois estão acompanhados dos seus advogados. Então, recorrer por quê? Se os dois estão orientados pelos seus advogados, os dois não foram obrigados a nada e eles aceitaram o acordo entre si. Sentença irrecorrível, porque ele não vai recorrer daquilo que ele aceitou voluntariamente. Beleza. Parágrafo único, né? Tratando de ação penal privada ou condicionada à representação, o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou de representação, ou seja, não pode propor ação contra o sujeito. Beleza. Vamos entender agora aqui, ó, título executivo, eficácia de título a ser executado. Por que isso? Pelo seguinte, vamos entender. Fez um acordo, cumpriu o acordo, não vai ter título executado. Só que, às vezes, o sujeito, para se livrar do processo criminal, ele aceita o acordo, mas ele não cumpre. Se ele não cumprir, a vítima vai ingressar na justiça comum com uma ação de responsabilidade civil. E aí, só para que vocês entendam, normalmente, no processo civil, você começa com a ação de conhecimento, que é onde o juiz vai reconhecer o teu direito. E aí, se a outra parte não cumprir a sentença, tem que entrar com uma ação de execução. Como a sentença de homologação, ela tem eficácia de título,
não há que se ter ação de conhecimento, já entra direto com a execução. Beleza? Vamos adiante. E se não tiver conciliação? Será dada imediatamente a palavra ao ofendido, né, a vítima, para exercer a representação verbal. Representação verbal só se a ação for pública condicionada. Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência não implica a decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo da lei. E aí, qual é o prazo da lei? Artigo 38 do CPP. 6 meses contado do dia em que souber quem é o autor do crime, ou da contravenção penal, da infração penal. Então, se ele quiser pensar, ele pode pensar, desde que não extrapole os 6 meses contado do dia em que souber quem é o autor. Beleza. Aí, havendo representação, né, ação pública condicionada, ou tratando de ação pública incondicionada, se não for caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa. Aqui no 76 é a chamada transação penal. Então, olha só, a pena não tem natureza de pena. Por quê? Porque não tem nem processo, ainda está na fase pré-processual. Mas a norma usa o termo pena, você leva isso para a prova, o texto vai ser assim na prova. E aí, pergunta do maligno. A transação penal é um direito subjetivo do autor do fato? Preenchidos os requisitos legais, ele faz jus à transação penal? Resposta, não. STF e STJ entende que não é direito subjetivo. É um poder-dever do Ministério Público para analisar e avaliar de forma discricionária, ou seja, se ele achar conveniente ou oportuno. Então, mesmo preenchidos os requisitos, não é garantido ao autor do fato o direito à transação penal. Beleza. Essa mesma interpretação serve para o acordo de não persecução penal lá do 28A. Também não é direito subjetivo. E eu trouxe a jurisprudência do STF na súmula 696, que fala, reunidos os pressupostos legais permissíveis da suspensão condicional do processo, que é uma outra medida despenalizadora, mas se o Ministério Público se recusar, vai encaminhar procurador-geral. E aí continua na mão do Ministério Público a decisão. Beleza, súmula vinculante 35. Homologação da transação penal no 76 não faz coisa julgada material. Descumpridas as cláusulas, retorna à situação anterior, possibilitando o Ministério Público oferecer a denúncia, né, ou requisitar um inquérito policial. Então, ele fez a transação, paralisa, espera cumprir. Se não cumprir, oferece a denúncia ou instaura inquérito. Aí, tem uma audiência prévia de justificação, em caso de descumprimento da pena da transação penal. Não tem previsão legal na 9.099 essa audiência de justificação, mas a doutrina de jurisprudência, as dominantes, entende que deverá ser permitido ao autor do fato justificar o não cumprimento antes do Ministério Público oferecer a denúncia ou antes da requisição de instauração de inquérito policial. Vamos adiante. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz pode reduzir a metade. Beleza, vamos adiante. Não se admitirá a proposta ficar comprovado. Então, olha só, transação penal não é cabível. Se ele tiver sido autor condenado por um crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ou seja, transitado e julgado. Se foi beneficiado anteriormente pela transação penal nos 5 anos anteriores, não indicar o antecedente, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e circunstâncias necessários e suficientes para a medida. Então, essas 3 hipóteses não cabe transação penal. Aceita a proposta, né, pelo autor da infração e pelo advogado dele, submete a apreciação do juiz para homologar, né? Então,
acolhendo a proposta do Ministério Público, o juiz, né, vai aplicar uma pena restritiva de direito ou multa que não importará em reincidência, porque ele ainda nem processo tem, sendo registrada apenas para impedir o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Beleza, então bota aqui, usa o termo pena, mas não tem natureza de pena, porque nem tem processo ainda. Aí vamos ver a jurisprudência do STF. As consequências jurídicas extrapenais previstas no artigo 91 são decorrentes da sentença condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória, não é condenatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são aquelas estipuladas de modo consensual no acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. Beleza. Da sentença do artigo 76 da transação penal, caberá a apelação. Qual é o recurso cabível? A apelação. Mais na frente eu vou colocar os recursos cabíveis e as hipóteses de quais são os recursos. Beleza. A imposição lá na transação penal não pode constar de certidão de antecedentes criminais, exceto, né, para a justiça não favorecer ele novamente se cometer antes dos 5 anos, né? Beleza, aí vamos adiante. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver transação penal, ou pela não ocorrência do 76 da transação, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato a denúncia oral, se não houver necessidade de diligência imprescindíveis. Vamos parar aqui. Denúncia oral. Se o teu maligno perguntar, é possível a denúncia por escrito? Bom, não há impedimento legal. Vamos imaginar um promotor que seja fanho. Não vai entender nada. Não é melhor escrever? Não vai ser mais célere? Não vai respeitar o critério da celeridade? Então, veja bem, a regra é denúncia oral. E se o promotor tiver sem voz, afônico? Ninguém vai entender nada, então é melhor que seja por escrito. Beleza, para o oferecimento da denúncia, eu botei entre aspas ali uma petição inicial, será elaborada com base no termo de ocorrência, né, termo circunstanciado, que não há inquérito, será dispensado o exame de corpo de delito quando a materialidade estiver aferida no boletim de atendimento médico ou semelhante, porque o 158 do CPP fala que quando a infração penal deixar vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não suprindo a confissão do acusado. Como aqui é simplicidade, é celeridade, é economia processual, tem o boletim de atendimento médico, ele serve como materialidade da lesão corporal, por exemplo. Beleza, 7.8. Oferecida a denúncia ou a queixação privada, será reduzida a termo, entregando cópia ao acusado, que com ela ficará citado, imediatamente cientificado, do dia e hora para a audiência de som julgamento, a AIJ, da qual também tomará ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e os advogados. Agora, cuidado com o maligno. Não haverá audiência de instrução e julgamento se a infração penal for de ação pública e a pena mínima não for superior a 1 ano, a pena mínima. Porque nesse momento o Ministério Público pode oferecer a suspensão condicional do processo, chamado de sursi processual, que está lá no 89, nós estamos no 78. O 89, ele já falou de condenação, ele já falou de apelação e o legislador botou fora do contexto. Então, ofereceu a denúncia, beleza. Como é que funciona? Depende. Se o Ministério Público propuser a suspensão condicional do processo e o autor, o réu agora, aceitar,
Para que suspenda o processo, tem que ter processo. E o processo inicia com recebimento da denúncia ou recebimento da queixa. No nosso caso, é denúncia. Então, se for feita, se for oferecido suspensão condicional do processo, se for aceito, o juiz recebe a denúncia, suspende o processo. Se ele não tiver direito, ele não aceitar, ou o Ministério Público não quiser propor, aí sim vai ter audiência de instrução e julgamento. Beleza? Então, cuidado com isso, é o divisor de água. Tá aqui, ó. Botei o 89 pra gente, ó. Pena mínima foi igual ou inferior a 1 ano, abrangido ou não por essa lei. O Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo, ou se processual, de 2 a 4 anos, que é chamado de período de prova. Certo? Desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, previsto lá, presente os requisitos lá da suspensão condicional da pena, que é o sursi, do 77. Então, qualquer crime cuja pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, será cabível a suspensão condicional do processo. Eu tenho um exemplo, furto simples, pena de 1 a 4, 1 ano, pena mínima, cabe. Estelionato de 1 a 5, pena mínima 1, cabe suspensão condicional do processo, e dentre outros. Então, não é direito subjetivo, ou seja, mesmo que ele preencha todos os requisitos legais para suspensão condicional do processo, ele não tem direito à suspensão condicional do processo como direito garantido. Quem avalia é o Ministério Público. Beleza, vou continuar no 89, que é a sequência, né? Aceita a proposta pelo acusado e o defensor, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo ele a período de prova que varia de 2 a 4 anos. Desde que tenha reparado o dano, fica proibido de frequentar determinados lugares, proibido de ausentar-se da comarca, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente. Beleza. Aí, se tem a proposta da suspensão do processo e o réu aceita, recebe a denúncia. Se ele não tem direito ou ele não aceita, não recebe a denúncia. A denúncia vai ser recebida no dia da audiência de instrução e julgamento. Esse é o divisor de água. O juiz pode aplicar outras condições, né? No parágrafo 3º, a suspensão será revogada, né? A suspensão condicional do processo, se no curso do prazo ele vier a ser processado por outro crime ou não efetuar a reparação do dano. Pode ser revogada também, no parágrafo 4º, se vier a ser processado no curso do prazo, por contravenção ou descumprir as obrigações impostas. Bom, parágrafo 5º, terminou o prazo sem revogação, ou seja, se ele cumpriu, o juiz declara extinta a punibilidade. Essa sentença não é absolutória, essa sentença não é condenatória. A natureza jurídica é sentença declaratória de extinção da punibilidade. O parágrafo 6º, enquanto está o processo suspenso, no período de prova de 2 a 4 anos, não corre a prescrição. Beleza, nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, indispensável a condução coercitiva de quem deva comparecer. Então, vamos lá. Importante, às vezes na prática isso não acontece, né? Mas lembra que estamos estudando para fazer prova. E na prova tem que respeitar o que está na lei. Portanto, não importa o que acontecer durante a audiência. O juiz tem que dar o jeito dele, porque não poderá adiar. O que acontece na prática? Ele marca uma nova data para uma audiência em continuação, como se não fosse uma nova audiência, fosse continuação daquela. Beleza, 8.1, não teve suspensão condicional do processo. Aberta a audiência de instrução e julgamento, olha coisa de maluco, o cara chega no dia para ser julgado e não tem nem processo.
Porque o processo vai começar se o juiz receber a denúncia. É coisa de maluco, né? Mas é assim que funciona. Então, aberta a audiência, vai ser dada a palavra ao defensor para responder a acusação. Depois, o juiz vai receber ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, vai ser ouvida a vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, sempre nessa ordem. Primeiro a acusação, depois a defesa. Interrogando o acusado ao final, e aí os debates e a sentença. Então, foi a audiência de instrução e julgamento, o juiz entrega a palavra no primeiro momento para o advogado da defesa, para ele tentar convencê-lo de não receber a denúncia. Mas se não convencer, ele vai sair dali culpado ou inocente. Né? Beleza. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Pode o juiz limitar ou excluir as excessivas, as impertinentes e as protelatórias. Beleza. Então, o que acontecer vai ser assinado pelas partes, a sentença dispensa o relatório. Beleza, agora vem a coisa importante. Da decisão de rejeição da denúncia, se for ação pública, ou rejeição da queixa, se for ação privada, e da sentença, qual é o recurso cabível? Apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. É a turma recursal. A segunda instância, o segundo grau de jurisdição do juizado, não é o Tribunal de Justiça, não são os desembargadores. Vamos ver aqui importante. Normalmente, quando se recorre de uma sentença, né, de primeira instância, o recurso é julgado pelo tribunal. Entretanto, aqui é uma exceção. Por quê? Quem vai julgar é o juiz do juizado, não é o tribunal. Não são desembargadores, são juízes, né? Composto de 3 juízes em exercício de primeiro grau de jurisdição, ou seja, não são desembargadores. São da mesma hierarquia, porque, para a gente entender, o sujeito, quando ingressa na magistratura, ele ingressa como juiz de direito, juiz de primeira instância, juiz de primeiro grau. Quando ele é promovido, ele vai a desembargador, aí ele vai trabalhar na segunda instância, vai trabalhar no tribunal. Então, a regra, segunda instância, segundo grau de jurisdição, é Tribunal de Justiça, desembargadores. Mas quando se trata de juizado especial criminal, quem vai decidir são 3 juízes de direito. Ou seja, o juiz que está lá no juizado pode hoje vir para a turma recursal e o que está na turma recursal ir para lá, porque eles estão na mesma hierarquia. Beleza. A apelação será proposta para 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu defensor, petição escrita. O recorrido será intimado no prazo de 10 dias, guarda prazo. A sentença for confirmada pelos acordos, pelo próprio fundamento, a súmula julgamento formará o acordo. Beleza. E o que é embargo de declaração? Caberá o embargo de declaração quando da sentença, sentença é primeira instância. Ou acórdão, acórdão é segunda instância. Acórdão é a sentença de órgão colegiado. Então, toda vez que eu tenho um tribunal, o tribunal não tem uma sentença, o tribunal elabora um acórdão. Beleza. Embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias. O que é embargo de declaração? Né? O embargo de declaração é um recurso que o juiz ou o tribunal não aprecia o mérito. Ele é um recurso para que esclareça dúvida, obscuridade, má interpretação. Está confusa a sentença ou o acordo, não estou entendendo direito. Aí entra com embargo de declaração para o juiz ou desembargador, ou, no caso, turma recursal, vai esclarecer aqueles pontos questionados pelo advogado, seja da defesa, seja pelo Ministério Público. Aí, beleza, erro material vão ser corrigidos de ofício. O que é erro material?
Inexatidão, por exemplo, um cálculo errado, fiz a conta, errei o cálculo, ausência de palavra, erro de digitação, troca de nome. Por exemplo, às vezes no copiar e colar, você acaba esquecendo de trocar o nome, e aí está o nome de alguém que não tem nada a ver com o processo, isso é erro material. Beleza. Quando cabe apelação no G-crime? Rejeição da peça acusatória. Rejeitou denúncia ou queixa? Apelação. E rejeição de denúncia ou queixa no CPP? Recurso em sentido estrito. Então, cuidado que rejeitar denúncia ou rejeitar queixa, qual é o recurso? Depende. É G-crime? Beleza, é apelação. É processo comum? Recurso em sentido estrito. Sentença condenatória ou absolutória? Apelação. E a decisão que homologa a transação penal? Também cabe apelação. E aí, olha só, diferente do Código de Processo, o prazo para interpor a apelação no G-crime é de 10 dias. No CPP, são só 5. Então, tudo que é prazo cai na prova. Salva isso no teu material. 8.4. Aplicada exclusivamente a pena de multa, o cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado. Vamos raciocinar. Pagou a multa, era a única pena? Cumpriu a pena. O juiz vai declarar extinta a punibilidade. Então, olha só, efetuado o pagamento, lá no parágrafo único, o juiz vai declarar extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando em registro criminal, exceto para requisição judicial. E se ele não pagar? Olha só, a Lei 9.099, eu até botei riscado, ó. Falar que vai converter em privativa de liberdade ou estilo de direito. Não, senhor. O artigo 51 do Código Penal, ele foi alterado há uns anos atrás. E ele diz o seguinte, ó, transitar julgado de sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Então, olha só, não pagou a multa, a pena, se for a única de multa, não tem pena privativa de liberdade nem restritiva de direito, só sendo a multa. Pagou, extinguiu a punibilidade. Não pagou, insere ele na dívida ativa, se não quiser propor uma ação de cobrança. E aí, o dia que ele precisar uma certidão, ele vai pagar aquela dívida, porque a certidão dele vai vir ruim. Beleza. Olha que coisa interessante. Súmula 693 do STF. Não cabe habeas corpus da decisão condenatória a pena de multa no processo em curso a que a pena pecuniária seja única. Então, olha só, vamos lá. O habeas corpus é para garantir a liberdade de locomoção. Se a única pena aplicada for de multa, e pena de multa não pode ser convertida em prisão, não cabe habeas corpus. E aí seria, por exemplo, um mandado de segurança. Habeas corpus não cabe quando a pena sozinha for a pena de multa. Beleza. 8.8. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação. Ação penal de lesão corporal leve, de lesão corporal culposa. Pergunta do maligno. Por que na lesão corporal com violência doméstica contra a mulher, a ação penal é pública e incondicionada? E essa mesma violência doméstica que é qualificada lá quando é homem, parágrafo 9º, tem que ter representação do homem. Porque o 88, lesão leve culposa, tem que ter representação. Mas a Lei Maria da Penha, lá no 41, fala assim: aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente da pena, não se aplica a Lei 9.099. Então, quem diz que lesão corporal leve culposa é pública condicionada é o 88. Como não se aplica a 9.099, a ação é pública incondicionada quando é violência doméstica familiar contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.